Olá, meus queridos, Deus abençoe a sua vida, a sua casa em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de meditar uma palavra com vocês aí sobre Asaf. Quem foi Asaf, né? Antes de começar a palavra, eu quero te dizer que Deus me chamou e te chamou para viver coisas maiores. Amém? O Salmo de número 42 relata um pouco da história de Asaf, né? Como outros salmos também. E quem era Asaf, né? Para quem não conhece, foi um levita na casa do Senhor. É um homem que tinha uma grande intimidade com o Pai Celestial, um homem que tinha um dom de ministrar o louvor como mais ninguém, né? Nomeado lá na frente depois, chefe dos levitas na casa de Deus. Enfim, um homem que teve uma grande história com Deus e com o próximo, e que aqui eu extraio algumas lições para as nossas vidas. Ele diz a história que quando ele era jovem, né, Davi estava trazendo a arca e Asaf observava de longe a arca, bem de longe. Mas ele não se contentava em ver a arca de longe. Ele queria estar mais perto. Aí diz a história que ele fura o bloqueio dos guardas e se joga nos braços do rei Davi, juntamente com ele, e começa a dançar na presença de Deus e na presença do rei. Naquele momento, ele recebe de Deus e, por intermédio de Davi, uma unção de adorador. Estava ali começando o ministério do levita chamado Asaf. A história continua. Ele era novo. A história continua. Davi morre. Salomão conclui a construção do templo e marca a inauguração. Asaf já não era mais um jovem. Ele era um senhor de 65 anos, casado, pai de 4 filhos. Né? Nessa altura ele já não ministrava mais louvores, pois havia um costume em Israel que os levitas mais velhos e aposentados eram aposentados de suas funções e essas funções passavam para os jovens. Né? Asaf estava aposentado, mas o coração ainda ardia pela presença de Deus. Muito bom, né? O coração arder pela presença de Deus. E diz a história que numa madrugada ele pegou sua roupa especial, que cantava, que tocava e que compus, fazia as músicas, e pegou o instrumento e cantou um salmo que expressava a dor. Né? Ele aposentado sem querer, esse salmo mostra a dor que ele estava passando naquele momento, que é o salmo que eu já falei, o salmo de número 42 dos filhos de Corá, que diz assim: Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Ele está perguntando. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Olha só, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, e com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso me lembro de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatubas, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, e a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi ao Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Ele está dizendo que Deus esqueceu dele, está interrogando. Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Outra pergunta. Como ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei,
o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Salmo 42, de 1 a 11. As lágrimas rolavam pela face de Asaf. O seu coração estava derramado na presença de Deus. E depois de ministrar essa canção, que não era dele, era dos filhos de Corá, ele tirou as suas roupas de festa, guardou seu instrumento e foi dormir. No dia seguinte, bem cedinho, Asaf foi acordado com gritos pela sua esposa. Ele se levantou da cama, ainda meio sonolento, e sem entender ao certo o que estava acontecendo, foi até a sala da sua casa, ainda trajando roupas de dormir, e com os olhos inchados e meio abertos, o mensageiro, trajando roupas reais, veio até a sua casa com uma carta em mãos, assinada pelo rei e endereçada para Asaf. Sem delongas, o mensageiro apresenta e diz que foi enviado pelo próprio Salomão e entregue nas mãos de Asaf. A carta, ele se despede, então Asaf senta-se junto com a sua esposa e seus 4 filhos e começa a ler. Querido Asaf, que Deus Todo-Poderoso o abençoe. Davi, meu pai, reinou com integridade, justiça e sabedoria sobre todo o povo de Israel e, acima de tudo, ele sempre buscava a presença de Deus, pois amava ao Senhor de todo o coração e, por dedicado a Deus, sempre teve sua vida muito incontáveis vitórias. Ele queria construir um templo, como você sabe, e se empenhou neste projeto com amor e dedicação. Fez planta, arrecadou fundos para a construção e sonhou com o dia em que o seu sonho seria realizado. Mas Deus desejou que as coisas acontecessem de outra forma e não permitiu que ele construísse essa obra, mas orientou que o seu filho Salomão construísse o templo. Muitos anos se passaram, meu pai já se foi, e como era da vontade de Deus, tinha de ser concluído por minhas mãos. Sendo obediente à vontade de Deus, construí o templo, seguindo à risca todas as orientações que meu pai deixou. A obra está pronta e precisa ser inaugurada logo, pois Deus tem pressa de habitar entre nós. Por isso venho, por meio desta carta, lhes fazer um convite muito especial. Quero que você, Asaf, ministre o louvor na inauguração do templo e, mais que isso, quero que você seja o regente, o maestro da orquestra de levitas e gostaria de pedir que você componha uma canção especial para a ocasião, uma canção que traga a presença de Deus para junto de nós. Espero vê-lo na inauguração e sei que posso contar com você. Atenciosamente, Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Meu Deus, que coisa tremenda, que coisa gloriosa. Os olhos de Asaf ficaram completamente molhados, seu coração bateu mais forte do que nunca, acredito eu, naquele dia. Sua esposa e seus filhos, acredito que choraram de emoção. Compartilhando de sua alegria e glória de Deus, encheu aquele humilde lar. Porém, especial a casa de Asaf naquele momento. Asaf já não era mais um velho levita aposentado, esquecido pelas pessoas, que ele havia recebido um convite do próprio rei para ministrar na festa mais importante de Israel, que já havia celebrado. Deus, naquele momento, falava no coração de Asaf que havia ouvido a sua adoração naquela madrugada e que jamais havia esquecido, mas que o amava e que contava com ele em seu projeto na face da terra. A história de Asaf apenas está começando. A história da sua vida, da minha vida, apenas está começando. Deus tem algo novo, Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Então, acredite, confie e saiba que Deus está te vendo, saiba que Deus está te olhando, saiba que Deus está vendo o seu choro, a sua lágrima, a sua intercessão. Deus está vendo todas as coisas. Para concluir, o que eu aprendo com Asaf? Marquei aqui na minha humilde papeleta. O que eu aprendo com Asaf? Algumas coisas eu aprendo com Asaf. Primeiro, não importa qual instrumento eu toque, o que importa é que eu faça algo para o adorar a Deus. Aprendo no Salmo 73 que não devo olhar para o ímpio e nem ter inveja do ímpio, porque vejo o próximo, porque Asaf, no Salmo 73, ele olha para o ímpio, ele vê o ímpio prosperar e ele fica irritado com isso, Ele fica terrível. E o que é ímpio, Para quem não sabe o que é ímpio, ímpio é o que erra moralmente, o perverso, o injusto, o malfeitor, o transgressor. Então Asaf olhou para essas pessoas, ele parou de olhar para Deus e olhou para essas pessoas. E o que eu aprendo com Asaf no Salmo 73? Eu aprendo a não me escandalizar comigo mesmo, Não me escandalizar comigo mesmo.
verso de número 16 do Salmo 73. Vamos lá, vamos ver o que diz aqui. Salmo 73, verso de número 16. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Então, quando ele pensava que estava compreendendo o ímpio, tentando compreender por que o ímpio prosperava, a Bíblia diz que ele ficou mais perturbado ainda. Então, o que eu aprendo com Asaf? Quarto, aprendo que só serei curado quando entrar no santuário, na presença de Deus, através da oração. Verso 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Só assim, só aprendemos a entender um pouco mais sobre nós mesmos quando olhamos para nós mesmos aqui, para Deus, né? Nós, no sentido de estar com Deus no santuário. Então, Asaf, ele aprendeu isso. O que eu aprendo ainda dentro desse tema aqui do Salmo 73? Aprendo no versículo 28, que me aproximando de Deus. O versículo 28 diz assim: mas para mim bom é aproximar-me de Deus. De quem você tem se aproximado? De quem essa geração atual tem se aproximado nesses últimos dias, nesses últimos tempos? Ainda aprendendo no verso 28, que devo anunciar todas as suas obras. No verso 28 está escrito. No verso 28 ainda aprendo que pus a minha confiança no Senhor. Então você tem que confiar, você tem que acreditar, você tem que crer. Lá no Salmo 37, deleitar, confiar, entregar. Então Asaf, ele aprendeu que ele não devia olhar para o ímpio, mesmo que o ímpio prosperasse, não era problema dele, é problema de Deus, porque o ímpio tem já a sua justiça dentro do Salmo aqui 73, do que vai acontecer com ele, né? Então, muitos homens de Deus passaram por crise. Eu marquei alguns aqui, né? Você conhece. Adão, a crise no Éden. Noé se embriagou e teve seu orgulho partido quando o encontraram nu. Abraão entrou em crise quando Deus disse que ele teria um filho na sua velhice. Abraão fez besteira, junto com a sua esposa aceitou a empregada, né, Agar, egípcia, e hoje está lá. Guerras de árabes contra judeus, né? Está lá, pelo erro no seu passado. Moisés se irritou, quebrou as tábuas, enfim, outros erros também Moisés teve. Davi, quantas crises Davi teve? Muitas. Adulterou, mandou matar um homem. Mas o segredo de Davi, o segredo da nossa vitória, o segredo de todas as vitórias da vida, né? A crise acontece algumas vezes, marquei aqui no meu papel, com a permissão de Deus, e às vezes entramos na crise também. Às vezes Deus não quer que a gente entre, mas a gente entra em determinadas crises. Então o segredo para vencer os erros que cometemos dentro das nossas crises, né? Porque os erros são cometidos dentro das nossas crises pessoais ou em pessoas em volta, com outras pessoas. Temos as nossas crises pessoais, ainda temos outras crises em volta da gente, que enfim são tantas que não daria para numerar. Davi venceu porque se humilhou e escolheu ficar com Deus. Se arrependeu, lá no Salmo 51 fala sobre isso, e encontrou a misericórdia. Colheu as consequências do seu erro, mas ele obteve vitória. Noé aprende a ser mais humilde, mais paciente e menos perfeccionista, sem abandonar o zelo que a casa de Deus merece. E por fim, para finalizar, para não ficar muito extenso esse vídeo, Jesus suou gotas de sangue, chorou porque era difícil a missão de morrer na cruz tão novo, né, e com pouco tempo de ministério, e ainda suportar o peso da justiça de Deus em seus ombros, mas não desistiu em agradar o Pai. Então o segredo da nossa vitória é agradar a Deus, é confiar em Deus, é ficar com Deus, é se apegar com Deus a cada dia e a cada hora. E no final do versículo 28 do Salmo 73, e anunciar as boas obras que Deus tem feito na sua vida e na minha vida. Creia na vitória, creia no milagre, porque Deus é fiel, em nome de Jesus. Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, abençoa teu filho que vai escutar essa mensagem, Senhor, até o final, dá vitória para ele, dá vitória para ela. Cobre ele com teu sangue, com a tua infinita misericórdia, Senhor. Dá um mês, dá uma semana, dá um ano de vitória, Pai. Deus te chamou para viver coisas maiores. Creia no milagre, creia na vitória. Tem coisas maiores para você. Obrigado.